é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és
chegue ao altar de Deus. Sendo assim, terá liberdade. O Santo Espírito a fluir em nós, sem limite algum. O tema da nossa campanha é Eu Creio. E ele surge num momento singular, onde o mundo tinha entendido que havia parado. Percebemos que a partir desse tema, é claro, fica possível para todo cristão poder dizer que crê. Nós temos cerca de 44 missionários espalhados por toda a Bahia, todos conectados e todos entrando em contato com as suas redes, e uma coisa particular tem acontecido nesse tempo. É a possibilidade de entrar em cada casa. Por isso que temos falado durante esse tempo. Eu creio. Tudo é possível àquele que crê. É um novo momento, é uma campanha 100% digital, a gente nunca tinha feito assim antes, mas tem sido uma oportunidade muito fantástica. Por quê? Porque a gente pode compartilhar muito mais pessoas. A nossa campanha muitas vezes ficava presa nas igrejas, né? Só entre os membros, e agora a gente pode compartilhar nas redes sociais. Então acompanhe as redes sociais da convenção, acompanhe o site da campanha, também esteja atento ao nosso YouTube, a gente vai estar com muitos vídeos, muitas lives, e conecte-se conosco, é tempo de compartilhar, eu creio. Essa é uma marca batista, nós avançamos na unidade, nós nos fortalecemos na cooperação. A ação missionária e esse trabalho em conjunto não é uma questão de compensação, a questão não é o que eu recebo, é o quanto posso dar, como posso contribuir para que a mensagem do Evangelho continue sendo transmitida e possa chegar aos lugares mais distantes da Bahia. Particularmente, eu afirmo, eu creio, e creio que nós vamos fazer dessa crise uma excelente oportunidade de expansão do Reino de Deus, de demonstração da nossa fé, de fortalecimento da Igreja de Cristo, através das ferramentas à nossa disposição, entre elas a internet, as plataformas digitais, onde estamos entrando em conexão. Na experiência do culto de hoje, de lançamento da campanha pela internet, a gente pôde já perceber que tivemos muito maior número de pessoas do que seria em qualquer templo batista no nosso estado. Então, a gente terminou trazendo algo muito positivo em cima dessa crise que nos assolou. A Igreja Batista Metropolitana faz parte da Convenção Batista Brasileira. É a sua identidade, é o seu DNA. Não é uma igreja independente, ela está filiada à convenção. Eu creio que quando uma igreja é missionária de coração, Deus a abençoa e Deus faz com que essa igreja cresça. Por quê? Porque é parte da vontade de Deus, é propósito de Deus que as igrejas tenham visão missionária, que os pastores tenham visão missionária, que eles tenham esse sentimento, este impulso de conduzir, de canalizar todo o potencial da igreja para alcançar pessoas de todos os lugares para o reino de Deus.
Graça e paz, queridos irmãos. Nessa manhã nós vamos adorar o Senhor numa oração. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, porque o Senhor não desiste de nós e queremos pedir ao Senhor, nesse momento de aflição, nesse momento de tantos problemas, tantas situações que o ser humano está passando, mas que possamos pedir ao Senhor a Tua misericórdia, Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e por isso que nós não somos destruídos, porque o Senhor tem tido misericórdia da humanidade, Senhor. Pedimos, ó Deus, pelas pessoas que estão nos hospitais, ó Deus, estão ali sofrendo, muitos desenganados, muitos sem esperança, mas que possamos, ó Deus, orar, pedir mais ao Senhor, para que haja esperança para o povo, que é Jesus. Jesus é a única esperança que nós temos neste mundo, ó Deus, neste mundo sofredor, neste mundo que as pessoas estão sem alegria, Senhor, e sem esperança. Então, usa nossas vidas, nos quebrante para reconhecer que somos servos Teus e que dependemos do Senhor. Abençoa os pastores, abençoa, Senhor Deus, os missionários, abençoa os Teus servos, ó Deus, que contribuem com a obra missionária, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, sempre orando pelos missionários, orando pelos povos, ó Deus, que ainda não são alcançados, ó Deus, e tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do presidente, ó Deus, que ele assim, ó Deus, ele sinta, ó Deus, que precisa do Senhor, meu Pai, para governar esse país, ó Deus. Então nós pedimos ao Senhor a Tua mão poderosa sobre o nosso país, sobre esta doença, ó Deus, que cada vez mais tem cefado vidas, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia desses governadores, desses senadores, né, dos ministros, que eles venham reconhecer que Tu és Deus, ó Deus, e que possamos, ó Deus, cada dia nos preparar para a Tua vinda, Senhor. Ó Pai, nós somos falhos, temos muitas falhas, Senhor, mas nos corrige, Senhor, nos ajude a cada dia a saber que nada somos sem a Tua presença. Abençoe a vida do pastor Robson, a pastor Arnaldo e todos os irmãos da primeira igreja, que a cada dia, Deus, esta igreja ela possa se levantar, ó Deus, e proclamar: só Jesus Cristo salva. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Parambadum, pum, 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 parambadum, pum, 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 parambadum, pum, 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 parambadum. Parabéns pra você nesta data querida, muitas vezes. Venho então
Senhor, eu não mereço teu amor. Quando não crendo e peço teu tocar, desejo ser um reflexo claro e puro do teu amor. Venha então, entre em teus átrios e aos teus pés me coloco. Tu és meu Salvador e pertenço a ti. Tudo que se passou na minha vida, Senhor, pertence a ti. Pertence a ti. Só tu és santo. Tu és santo, tu és santo. Tu és santo, tu és santo, Senhor. Amém. Estamos juntos aqui novamente. Estamos juntos aqui novamente nesse canal da Primeira Igreja. Eu acho que vou dar uma chegadazinha pra cá assim. Tudo ao vivo é uma beleza, né? Que aí a gente vai ajeitando ao vivo também. Pronto, tá melhor aí? Que aí distanciou um pouquinho do QR Code e ficou tudo certo. Estamos felizes. Hoje tivemos uma transmissão muito boa pela manhã e falamos no final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Fizemos uma comparação com o final do capítulo 1 da carta de Tiago. E Tiago, esta carta é escrita, provavelmente escrita pelo irmão de Jesus, pelo menos é unânime de que foi escrita pelo irmão de Jesus. Pelo menos quatro Tiagos tinha neste período, mas a maioria deles não teve a possibilidade de escrevê-la se de fato a data proposta para a sua escrita estiver correta. A sua linguagem também é uma linguagem muito interessante, nós vamos falar sobre isso já já. Quando trabalharmos Tiago, capítulo 1, você já pode abrir, Tiago capítulo 1, vamos trabalhar os versos de 1 a 18, 18 versículos, vamos tentar falar rápido nesses 18 versículos de Tiago 1. Quero, antes de mais nada, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por você estar conosco aqui, vendo esta live. Queremos pedir que deixe o seu like ou o seu dislike, se assim preferir. Hoje pela manhã alguém preferiu dar um dislike, também é bem-vindo como crítica, a gente precisa melhorar a cada dia. É uma pena que não tem um feedback escrito ou enviado de alguma forma, para que saibamos onde foi o problema, a dificuldade para a gente corrigir. Mas a gente vai se trabalhando, cada vez que a gente vê um dislike, a gente trabalha para se melhorar. Também quero dizer a você que recebeu o link por alguém, por alguma indicação, achou aí o canal da Primeira Igreja, quero convidar a você a continuar conosco, a se inscrever, a deixar também o seu like, a ativar lá o seu sininho e liberar todas as notificações para receber o nosso conteúdo. Foi liberado ontem o conteúdo de um dos vídeos de Eclesiastes. Estamos trabalhando o livro de Eclesiastes. O próximo vídeo será do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Como dizia, hoje pela manhã trabalhávamos o final do capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Jesus falando sobre a prática da palavra, ser praticante da palavra, e Tiago faz uma comparação também dessa forma, a partir do verso 19 até o verso 25 deste primeiro capítulo da sua carta. Ele falava sobre
a construção de uma casa em bases sólidas. Ele usa a palavra rocha, casa edificada na rocha. Aquele que é praticante da palavra é semelhante à casa edificada na rocha. O que não é praticante é semelhante a uma casa edificada na areia. Então, quando vem a tempestade, quando vem as enchentes, quando vem os ventos impetuosos, os ventos fortes, então, obviamente, a casa que não resistirá é a casa que está edificada na areia. E falamos também que esta rocha pode ser Cristo, mas o texto está falando principalmente da palavra que revela Cristo. Hoje nós vamos então ler os primeiros 18 versículos do capítulo 1 da carta de Tiago e vamos tentar discorrer um pouco a respeito disso. Queremos saber sobre os pedidos de oração. Assim que terminarmos a mensagem, nós vamos orar por pessoas que estão enfermas. Nós sabemos de algumas pessoas também que estão com Covid, que são muito próximas a nós, pessoas que foram da primeira igreja, pessoas que são da primeira igreja, e a gente pode então orar por essas pessoas. Gostaria inclusive que você colocasse na sua lista de oração pela saúde da família da irmã Elaine. A gente falou hoje pela manhã de José, que está internado, seu pai, o pai de Elaine, também de Nita, que está passando, está no final, provavelmente no final dessa dificuldade, pela recuperação da irmã Yara, recebendo tudo sempre de forma cômica, de forma alegre, pela saúde do primo da irmã Nide, que confirmou também que testou positivo para este vírus, o irmão Jurandir e Jane, que são os pais da irmã Josane, que também está, a irmã Jo, também está com dificuldades também, que foi testado positivo desse vírus, o vírus desta pandemia. Os pais da irmã Josi da irmã Josane e da irmã Jo estão na UTI. Também orarmos pela irmã Elza e pelas famílias enlutadas, pelos demais também contaminados de corona, que a gente não sabe, não tem ideia. Orar também pela família da irmã Helena Ramos, que é aqui moradora de Ilhéus, mas que está hoje na Holanda. Vamos ler o texto e logo em seguida estaremos orando. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então a sua flor cai e a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará e os seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos das suas criaturas. Vamos então orar. Agradecemos a Deus pela oração também da nossa querida missionária que orou, a irmã Rita Castro, que orou aí. Também agradecemos a Deus pela música da irmã Rosângela em acompanhamento com a querida Ioná. Deus é bom e a gente tem que participar a cada dia dos cultos ao Senhor. Estou sentindo falta das poesias. Eu vi um vídeo com a irmã Janira orando e cantando uma música que me deixou emocionado, porque me fez pensar numa igreja do passado, numa igreja de compromisso, numa igreja de um pensamento voltado para Deus. Eu vi a oração e não vi a música. Então, irmã Janira, ou aí o irmão Marcos está devendo colocar essa música, ou a senhora está devendo a música, como eu informado agora, que a senhora pediu para tirar, está devendo a música, vai preparar a música novamente e vai enviar para a gente, tá bom? Vamos orar. Deus querido e amado, muito obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque o Senhor tem nos concedido a oportunidade de falar da Tua palavra. Obrigado porque tudo tem acontecido de maneira tranquila até aqui. E que possamos, Santo Deus, ter tranquilidade se porventura passarmos por provações. A Tua palavra nos ensina que devemos ser perseverantes e a perseverança deve ter uma ação contínua, uma ação completa. Queremos pedir por todos que estão passando por dificuldades no dia de hoje. Te suplicamos, meu Senhor, que a Tua mão esteja sobre a vida da irmã Elaine, do irmão José, que esteja sobre a vida de Yara, de Osaná, seu esposo, que estejam, Santo Deus, sobre a vida de Joseane, de Jurandir, seu pai, de sua mãe, Santo Deus, que estejam sobre a vida de cada pessoa, da nossa irmãzinha que está lá morando na Holanda, te pedimos pelo primo da querida Nide, Santo Deus, que está também passando por esta dificuldade deste vírus. Suplicamos pela vida de todos, te pedindo, Santo Deus, que a ação do Senhor seja na vida deles, porque sabemos que a ação do Senhor é o bastante para as nossas vidas. Te agradecemos o Teu amor e te pedimos que o Senhor nos ensine a lição de Abacuque, que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira e o gado não esteja no curral, ainda assim louvaremos no Senhor, exultaremos no Senhor, Deus da nossa salvação. Obrigado pelo Teu amor, te agradecemos pelos aniversariantes, te agradecemos, Santo Deus, por cada igreja que está hoje pregando a Tua palavra, e te pedimos por esta comissão de multimídia, por esta equipe, Santo Deus, que a cada dia eles estejam com a mente cada vez mais criativa e buscando coisas para que o culto ao Senhor esteja cada vez mais cheiroso às narinas do Senhor, e o Senhor receba o nosso culto como o Senhor merece, com tudo de bom que a gente possa oferecer, com tudo de melhor que a gente possa oferecer, por conta da nossa limitação, meu Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale em cada coração, e que nessa noite, Santo Deus, todo aquele que estiver com dificuldade seja consolado. Que nessa noite todo aquele que tiver alguma dúvida receba a resposta, Santo Deus, das suas dúvidas, e que possamos adorar o Senhor sempre com uma alegria
em nome de Jesus. Amém. Vamos então, eu tenho que tirar esse vício do então da minha fala, porque é um vício adquirido de outro pregador da minha admiração, e a gente adquire esses vícios de linguagem, é interessante. Meus irmãos, o que é que Tiago está dizendo aqui? A gente já leu de 19 a 25, deixamos a partir do verso 23, não continuamos, mas agora nós estamos voltando para os primeiros 18 versículos. Como eu dizia, esse Tiago provavelmente é o Tiago, o irmão do Senhor Jesus, apesar de alguma tradição religiosa dizer que era primo de Jesus, para evitar a ideia de que Jesus tenha tido irmãos consanguíneos. Mas, pelo menos da parte de Maria, Jesus teve alguns irmãos, dentre eles Judas, Tiago, teve algumas irmãs também, como está escrito na própria palavra a respeito dos irmãos, onde Jesus foi o primogênito de Maria e José foi aquele que abraçou o Filho de Deus, que Deus pela sua sombra, a sombra do Espírito Santo, fecundou então Maria e Jesus nasceu. Esta carta, que é uma carta geral, como dita pela manhã, foi escrita em torno de 45 a 48 da era cristã. Esta carta é uma carta que fala muito aos judeus, em especial aos judeus da dispersão. Lembra lá de Atos dos Apóstolos, da morte de Estevão? Quando Estevão foi martirizado, então houve uma dispersão dos judeus por toda a terra, e Tiago provavelmente está escrevendo a todos os judeus dispersos, a uma diáspora que aconteceu neste período. E ele quer exatamente orientar estas pessoas, e Tiago tem uma linguagem bem voltada às questões da literatura sapiencial. Nós vamos fazer aqui uma citação do livro de Isaías, mas a gente pode ver isso também na literatura sapiencial, uma linguagem de comparações com as coisas da natureza, com o sol, com uma série de outras, com a relva, com a flor da erva, com a luz, como nós vimos aqui, ele é o pai das luzes, não há sombra de variação, primeiros frutos, que é exatamente a questão da colheita, e nós vamos ver muitas outras comparações no restante do livro, né? Ele vai falar das primeiras chuvas, vai falar de uma névoa que se dissipa, vai falar de uma série de comparações da floresta, e alguns colocam então Tiago como panteísta. Vejam que coisa terrível. Na realidade, Tiago faz parte dessa escola de Jesus Cristo, foi irmão de Jesus. Jesus faz essas comparações, faz as suas parábolas, para que tudo fique mais fácil para a linguagem do povo, e é isso que Tiago é. Tiago deve ser um adepto dos mais ferrenhos adeptos do Sermão do Monte. Ele deve ter bebido aquele sermão com muita alegria, porque muitas coisas que ele fala parece o Sermão do Monte. Foi essa comparação que fizemos pela manhã. E ele já começa dizendo exatamente que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, apesar de ser irmão. Ele não diz apesar de ser irmão, sou eu que estou dizendo, mas ele já começa dizendo que é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e está escrevendo a essas 12 tribos da dispersão, provavelmente a dispersão após a morte de Estevão. E aí ele traz para nós algo que nós precisamos ouvir nesses dias, porque ele faz uma exortação interessante. Ele diz: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Eu confesso, sinto uma dificuldade de compreender provação, sinto uma dificuldade de compreender passar por provação com alegria, de que provação seja motivo de alegria, porque passar por provação não é algo fácil. Mas ele ensina por quê? Ele ensina que a provação
ela tem um motivo. Ele diz: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. É como se ele estivesse falando: olha, você tem que passar por provação para que você possa resistir no dia mau, para que você seja aperfeiçoado. E ele diz exatamente isso no verso 4. Ele diz assim: e a perseverança deve ter ação perfeita. Então, a provação vem para que você seja aprovado. É essa a ideia que Tiago traz. Ele está dizendo assim: olha, você vai passar por uma série de dificuldades para que você possa ser considerado apto. Não é um teste simplesmente, não. É um exercício da fé. É como se fosse a tarefa de casa depois da ascensão de Jesus, para que você fixasse tudo que você tem aprendido dessa palavra. Então eles considerem isso, porque a prova tem sim, a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar alguma coisa. É isso que Deus quer fazer com sua igreja. Quer aperfeiçoar a sua igreja. Quer levar a sua igreja a um estado cada vez mais próximo da perfeição. Mas isso acontece como? Acontece através das provações, e por isso elas vêm. Nós reclamamos tanto delas, mas elas são muito importantes para que nós possamos nos tornar cada vez mais aperfeiçoados. Muitas vezes oramos e às vezes não sabemos nem como orar. Nós pedimos a Deus: Senhor, me aperfeiçoa, me melhora, Senhor, me muda a minha vida. E aí vem algum tipo de provação, a gente não compreende, mas é Deus ouvindo a nossa oração. Eu ouvi alguém dizer alguma vez: não peça isso, não peça melhora, não peça paciência. Não, peça sim, peça. Agora, espere a aprovação, e quando a aprovação chegar, aproveite dela o máximo possível. Faça um exercício e considere alegria passar por esse processo de provação. É isso que Tiago está nos ensinando. E ele continua: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Deus concede com certeza a sabedoria a quem quer sabedoria, a quem pede sabedoria. A gente pode ver o exemplo de Salomão. Agora, cuidado com o pedido de sabedoria, e para que você não use isso da forma que Salomão utilizou num processo de autoexaltação. Tenha cuidado, porque é melhor pedir sempre a Deus que lhe conceda a oportunidade de ser fiel. E seja fiel ao Senhor, porque a sabedoria não vem acompanhada da fidelidade. A sabedoria vem acompanhada de uma postura diferenciada, mas às vezes a própria sabedoria faz a gente se desviar com argumentação daquilo que é a fidelidade. A sabedoria tem que ser uma sabedoria divina, uma sabedoria de Deus, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a sabedoria de Deus é mais sábia do que os homens, e a sabedoria do mundo é loucura. Então temos que ter cuidado com isso. O verso 6 diz: peça, porém, com fé. E aqui talvez uma das lições mais fortes já da carta de Tiago. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Eu vejo de vez em quando pessoas oscilantes na fé. Passa por uma dificuldade lá fora e retorna para o Evangelho no desejo de que a sua dificuldade seja resolvida. E neste processo a sua dificuldade é resolvida e a pessoa novamente abandona a fé. E depois, quando tem alguma dificuldade, retorna, parecendo alguém que é como a onda do mar, extremamente inconstante. Ora está de um jeito, ora está do outro, ora está se formando, ora quebra na praia.
e novamente volta para o mar, para novamente quebrar, e fica naquele ciclo vicioso de dúvida constante, quando na verdade a constância deveria ser a constância da fé. Então não fique agitada pelo vento. Tem um outro versículo que diz que temos que ter cuidado com o vento de doutrina. São esses ensinamentos diferentes dos ensinamentos bíblicos que acabam nos jogando para lá e para cá. Esses dias eu vi um vídeo de um judeu. De vez em quando eu gosto de ouvir um judeu falando sobre a Torá, falando sobre a lei, falando sobre a Cabalá, falando sobre uma série de ensinos judaicos, porque isso me ensina a cultura judaica, isso me ensina qual é a visão do judeu quando ele recebe o evangelho, ou porque alguns não recebem o evangelho. E aquele judeu distorceu tanto a própria cultura, o próprio texto sagrado, que eu fiquei pensando como as coisas estão cada vez mais sendo falsificadas. Até os judeus estão falando da própria lei de uma forma distorcida do que se falava antes. E vi alguns comentando embaixo de maneira muito dura. Parece que ele está levantando uma nova seita entre os judeus. É alguém que é inconstante, é alguém que tem outros objetivos. Quais são os seus objetivos? Os seus objetivos é de fato ser um cristão autêntico? Ou você quer ser cristão conforme a sua vontade, conforme o seu desejo? Se será conforme o seu desejo, você não será cristão, porque o que a Bíblia nos ensina é que devemos renovar a nossa mente. E a renovação da nossa mente, ela não aceita a conformidade com o mundo, porque a renovação da nossa mente é obter o entendimento de Cristo para refutar tudo aquilo que o mundo tem de ruim para a vida cristã. Cuidado, porque provavelmente você esteja vivendo uma vida cristã ao seu bel prazer e precisa viver uma vida cristã segundo a palavra. E Tiago está aqui exortando os próprios judeus, os próprios da dispersão, a compreender a provação e saber que esta provação vai produzir uma perseverança, e essa perseverança terá uma ação de aperfeiçoamento. E ele continua e ensina que não devemos ter uma fé como a onda do mar, uma fé inconstante. Deve pedir sabedoria a Deus e crer de todo o coração. E saber que de fato aquilo vai acontecer, porque Deus é Deus que faz até aquilo que é impossível. O verso 7 diz: tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Se você hoje se diz cristão, amanhã se relaciona com o mundo de uma forma pior do que o próprio mundo se relaciona, e depois volta para a igreja e age como bonzinho, como um crente legalzinho, e novamente volta para o mundo e cai novamente e fica nessa inconstância, está na hora de você mudar. Ou você assumir-se verdadeiramente não cristão, ou você assumir o evangelho em seu coração, porque o próprio livro de Apocalipse diz que é melhor que seja frio ou quente. Aquele que é frio pode ser esquentado, aquele que é quente deve ser todo o tempo do Senhor. Agora aquele que é morno já experimentou esta quentura do evangelho e não deu passos para frente, e a Bíblia ensina que esses serão vomitados no dia do juízo. Tenha cuidado, como disse um pregador uma certa vez, que me escandalizou um pouco, mas ele estava certo. Ele disse: não seja vômito de Deus. Tenha cuidado com isso, porque esse para nada serve, senão para escandalizar. Não serve nem para um lado, nem para o outro. Não seja inconstante, não seja vacilante, não fique todo o tempo em caminhos inconstantes ou levado por caminhos inconstantes. Aí ele começa a fazer comparações que é bem parecido com a literatura sapiencial, mas que também mostra a orientação da sua vida por Jesus Cristo. Olha só, ele diz assim: mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. Parece ser uma
um paradoxo. Mas ele está certo quando a orientação dele é a orientação vinda de Jesus. Por quê? Porque Jesus ensinou que os pobres de fato eram aqueles que tinham o reino dos céus. Aliás, quando João tem uma dificuldade lá de acreditar se de fato Jesus é o Messias, e ele talvez tenha tido uma pequena dúvida, ou talvez não tenha sido dúvida, a motivação dele mandar perguntar se de fato era ele. Jesus, operando milagres ali, diz a João que os cegos veem, os ouvidos, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Jesus colocou os pobres numa situação de exaltação, principalmente em detrimento à questão do rico, porque ele diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, mas diz que o evangelho é anunciado aos pobres. Se nós verificarmos também a parábola de Lázaro e o rico, nós vamos ver que Lázaro, que ficava ali dependendo das migalhas do rico, foi para o seio de Abraão, e o rico foi para a geena ardente, para o inferno. E isso talvez seja esta lição da qual Tiago está falando em sua carta, colocando o pobre numa alta posição, deve gloriar-se de sua alta posição, a alta posição de pobre, mas de salvo, que é quem recebe o reino dos céus e é salvo pelo Senhor. Mas ele diz no 10, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. E diz no verso 11, pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então sua flor cai e a sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Se nós verificarmos o texto de Isaías, e Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento, nós vamos ver lá em Isaías 40, versos 7 e 8, esse texto, um texto muito parecido com esse, que me faz pensar também em Tiago como adepto de Isaías. Aliás, Isaías também era muito utilizado por Jesus. Olha o que diz Isaías 40, 7 e 8. Seca a relva e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo é relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E talvez seja a preparação para que Tiago fale sobre praticar a palavra logo depois do verso 19 até o verso 25. Esta comparação de que a palavra, trazendo a ideia na cabeça daqueles que eram conhecidos ou que conheciam Isaías, trazendo a ideia de que a palavra do Senhor permanece para sempre, apesar do rico ser como a relva que se dissipa com o hálito do Senhor. O verso 12 diz assim: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, e este é o fim, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quero abrir um parêntese aqui para falar que algumas pessoas usam esse texto para falar de soteriologia, para falar de fé, de salvação. Não é disso que Tiago está falando. Tiago está falando de um prêmio adquirido nesta corrida da fé. Prêmio é galardão. Salvação, uma vez adquirida, sempre adquirida, porque quem selou foi Deus, e ele não lança nenhuma ovelha fora. Ah, pastor, e as que se desviam? Elas se desviam porque nunca foram salvas, e não porque perderam salvação. O que ele está dizendo neste verso 12 é a respeito do prêmio desta corrida, do prêmio do perseverante, do prêmio daquele que passou pela prova e conseguiu vencer a prova. E pense aqui em prova como uma prova de uma corrida, por exemplo. Ou ele vai correr a prova. Ele está nesta prova desta corrida. E pense como num momento
de Jogos Olímpicos, por exemplo, que eram uma comparação mais próxima. Ele tem a prova do arco, tem a prova da corrida, e ele vai correr a prova. Ele vai fazer esta prova. E ele corre e consegue vencer, porque não se deixou abater pelo cansaço e nem pelas dificuldades e as limitações do seu corpo. E quando ele chega no final, ele recebe aquela coroa, é coroado com o prêmio de vencedor, de ganhador. É galardão, é prêmio, não é salvação. Salvo ele já está quando está correndo esta prova, ok? Então vamos lá. Verso 12. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, provação e aprovado, é exatamente este o objetivo. A aprovação vem para que a pessoa seja testada e seja aprovada ou reprovada neste processo da vida para receber ou não o prêmio. Receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E continua o verso 13. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Muito importante esse texto, porque traz uma reflexão para aqueles coitadinhos da fé. O verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Temos uma mania, e principalmente nas teorias fatalistas, de colocar a culpa em Deus das questões que nos acontecem. Quando na realidade Tiago diz claramente, principalmente aos judeus da dispersão, ele diz, olha, Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém. Então não diga essa tentação é advinda de Deus. Não, quando você recebe uma tentação, é porque você foi seduzido pelo seu próprio desejo. Já dizia um pregador que a hora de vencer a tentação é a hora que ela chega. Se você se deixar seduzir pelo desejo, o que vai acontecer é o que os versos posteriores dizem. Então, o verso 15 diz, então o desejo tendo concebido, como uma criança que é concebida, dar à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. E este é um problema sério daqueles que se deixam levar pela sua sedução. É por isso que ele diz anteriormente, não seja como uma onda inconstante na sua fé, inconstante na sua vida cristã. Seja alguém que passa pela aprovação, observa a aprovação como uma coisa positiva, como um elemento de aperfeiçoamento e que terá uma ação completa de aperfeiçoamento para que você seja aperfeiçoado na sua vida cristã. E nunca diga que é tentado por Deus, porque Deus nem pode ser tentado pelo mal e nem tenta ninguém. Você e eu somos tentados pelos nossos próprios desejos, somos seduzidos pelas nossas cobiças, pelos nossos interesses. E se a gente se deixar ser seduzido, se a gente deixar o desejo conceber e dar à luz o pecado, depois de ser consumado, pode gerar a morte. Quantas vezes a gente tem visto isso, a destruição que o pecado tem trazido na vida de pessoas cristãs, porque elas se deixam seduzir pelos seus desejos e então vive uma vida morta, uma vida difícil, uma vida complicada, e este pecado gera morte ao seu redor. Todos aqueles que poderiam vê-lo como alguém que dá testemunho da fé, vai tê-lo como alguém que escandaliza a fé e provavelmente não vai querer ser alguém cristão exatamente pela falta de testemunho desses. Tenhamos cuidado então, porque a nossa responsabilidade é muito grande como cristãos que somos. E o verso 16 diz, meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descem do Pai das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. É exatamente isso. Ele diz, olha, não pense que você é tentado e nem diga que é tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E ele explica por quê. Porque o que vem de Deus é toda dádiva e todo dom perfeito. Tudo isso vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E como é que a gente sabe disso? O próprio Deus diz que ele não muda. Malaquias capítulo 3, o último livro dos profetas menores, em Malaquias capítulo 3, verso 6, o próprio Deus falando sobre a necessidade de julgar Israel por conta das injustiças que Israel tinha, ele diz assim, pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Este é o mesmo sentimento que deve estar no nosso coração hoje. Não somos destruídos, não é porque nós somos alguma coisa. Não somos destruídos porque Deus é bom, é gracioso. Ele nos deu o direito de escolha e ele respeita o tempo. E no tempo certo ele julgará todas as nações. Por isso ele não nos destrói agora, porque ele não muda. Ele tem tudo traçado, ele tem tudo organizado, ele tem tudo feito para que aconteça no tempo certo. E é por isso que nós não somos destruídos. E digo mais, não somos destruídos porque o sacrifício já foi feito por toda a humanidade e a graça já foi derramada. E quando nós recebemos este sacrifício, somos solidários a ele e abraçamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, então nós temos a tranquilidade de viver a paz do Evangelho, mesmo que esta paz seja trazida através de uma provação para aperfeiçoamento dos santos. Isso também vai gerar, esta prova vai gerar uma aprovação. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz uma coisa interessante que linka com o que nós falamos pela manhã. Ele diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Está no capítulo 2, verso 15 de uma das duas cartas de Paulo, escrita a Timóteo. Devemos então praticar a palavra, conhecer a palavra, para que possamos manejar bem a palavra, para que possamos nos apresentar obreiros aprovados. Precisamos passar pelo teste da palavra para nos apresentar obreiros aprovados. Verso 18 e último deste texto e desta mensagem diz o seguinte: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primeiros frutos das suas criaturas. Sabe o que acontece? Todo aquele que é cristão foi gerado pela palavra da verdade. Desde a criação fomos gerados pela palavra. E a palavra da verdade, lembre o que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deu a luz à eternidade na cruz do Calvário. Ele deu a luz à eternidade para que nós tivéssemos vida. E nós fomos então gerados por esta palavra da verdade. Nós fomos gerados pelo Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Assim como fomos gerados como criaturas pela palavra de Deus, e disse Deus haja e houve, está lá no livro dos princípios. E ele diz que nós somos, ou para que nós fôssemos, foi para isso que fomos gerados, como os primeiros frutos das suas criaturas. Aqui, Tiago está falando diretamente ao judeu. Não para mim e você, que somos gentios, a não ser que você seja judeu. Ele está dizendo, olha, vocês judeus da dispersão, nós somos os primeiros frutos dessa salvação. Ele está dizendo, a salvação veio através da gente. Essa salvação veio por nós. E nós somos a primícia dessa salvação, como primogênitos dessa salvação, como os primeiros frutos, como aqueles que devem ser oferecidos como primícias. Então devemos agir e ser como primícias. Passemos por estas provações com
tranquilidade, vendo isso com alegria, porque isso acontece para o nosso aperfeiçoamento. A mesma coisa eu digo para você, apesar dessa palavra ter sido dirigida aos judeus da dispersão, é uma carta geral para a orientação de todas as igrejas. Eu digo a você, toda aprovação que vier, receba ela com alegria, com paz. Por quê? Porque esta aprovação vem para que você possa ser aprovado, para que você possa ser aperfeiçoado em Deus. E saiba que não é Deus que tenta você, e Deus não pode também ser tentado. Quando as tentações vêm, elas vêm porque nós somos seduzidos pelos nossos desejos. Mas fique tranquilo, porque de Deus vem todo dom perfeito. Ele vem do Pai das luzes, e em Deus não há sombra de variação. Aquilo que Ele disse, Ele não desdiz, e Ele vai cumprir com todas as suas promessas. Mas que possamos compreender que nós estamos nesta terra para manejarmos bem a sua palavra e sermos aprovados como obreiros, correr a corrida da vida e recebermos a coroa da vida, recebermos o galardão de viver uma vida digna do Evangelho. Não sejamos como onda, jogadas de um lado para o outro. Tem tanta gente vivendo uma inconstância de fé assustadora, e isso é a prova que não busca manejar bem a palavra de Deus, que não busca conhecê-la, como nós falamos hoje pela manhã. Tem tudo e busca todo tipo de prazer, como Salomão ensina que busquemos prazer, busca todo tipo de prazer, busca tudo que é periférico e não sente prazer na lei do Senhor para meditar nela dia e noite. Por isso não tem condição de manejar bem esta palavra da verdade. Tiago vai nos trazer uma mensagem exortativa, vai nos trazer uma mensagem um tanto quanto pesada, uma mensagem difícil, mas vai também nos ensinar o aperfeiçoamento, assim como Paulo, escrevendo aos Efésios, ensina o aperfeiçoamento. Então nunca diga que a fonte do seu pecado é Deus. A fonte do seu pecado é o seu próprio desejo. A fonte do meu pecado é o meu próprio desejo. Mas nós temos uma fonte de perfeição, e esta fonte de perfeição se relacionou com os homens, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus através de Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, que é o nosso Cordeiro Pascal, que é o nosso resgate pago, é aquele que se colocou no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a condição, o direito de passar, inclusive, por essas provações. Se você está passando por provações, passe pelo teste e seja aprovado. Busque orientação na palavra, receba isso com alegria, porque se você está passando provações por ser cristão, com certeza é porque você já recebeu a graça de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Agora é continuar esta corrida e receber o prêmio por ser perseverante. Persevere, insista, continue esta caminhada cristã, mas buscando orientação na palavra de Deus. Que Ele nos abençoe, nos oriente. Continue lendo esta carta de Tiago, que vai nos trazer coisas interessantes, inclusive sobre a fé, sobre a inutilidade da fé, sobre a fé falsa, sobre a fé verdadeira, sobre pessoas, sobre o relacionamento com pessoas, sobre como nós discriminamos pessoas. Vai falar sobre não falar demais, sobre como nós falamos demais, como nós agimos de uma maneira que acaba tocando fogo no mundo através de uma simples maneira de falar. Ele vai continuar lá na frente falando sobre a resistência aos desejos, às paixões, à sedução que nos traz. Ele vai falar sobre as incertezas ainda, sobre este vai e vem e as incertezas dos projetos da humanidade. E ele vai falar ainda continuar falando sobre a condenação dos opressores
e dos ricos, como ele disse aqui. Esta palavra de Tiago nos exorta também à paciência, nos ensina a oração, nos chama à conversão, à transformação. Este livro do Irmão do Senhor nos ensina muito e nos traz tudo que Tiago adquiriu, principalmente do Sermão do Monte, nos ensinando a buscar a palavra e o aperfeiçoamento, tendo alegria nas provações. Vamos agora ter uma... Não vai ter, não? E depois vocês devem colocar a mensagem, a gravação completa. Mas quem... estava indo, menos o vídeo. Ok, mas tem quantos agora nos assistindo? 46. Pronto, é isso aí. São os perseverantes, são os fiéis, são aqueles que merecem que a gente termine, que a gente continue. Vamos ter uma mensagem musical e depois ainda retornaremos, mesmo caindo aí para 29, para 0, subindo para 1000. Mas a gente está quase resolvendo isso, estamos encaminhando, né, para resolver, e pelo menos nós celebramos ao Senhor com alegria. Vai ter a mensagem musical e voltamos para falarmos uma palavra de despedida. Amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Dá o seu perdão, Ele é vida, basta ter, é verdade, salvação, esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto, esse nome traz a paz. Deus forte conselheiro, Cristo, autor da nossa
Meus queridos, estamos tendo aquela oscilação costumeira dessa concessionária que precisa nos dizer por que está acontecendo isso, né? Estamos resolvendo já. Obrigado você que foi perseverante, e nós vamos ser perseverantes sim nesta adoração ao Senhor. Depois, se oscilou muito, vai ser colocada a gravação na íntegra, ok? Vai ter o culto lá, como foi transmitido, e também vai ter a gravação na íntegra, caso você queira ver sem travamento, né? Porque a gente tem que respeitar aquele que é membro da igreja, que é membro do canal. A gente vai fazer isso com muito cuidado. Temos aqui um aviso do irmão Ananias, dia 21/7 às 19h30, na dependência do Senhor Jesus. O irmão Ananias abrirá uma reunião no Zoom, a fim de nós reunirmos a SHB para um bate-papo. O objetivo é retornar às nossas reuniões com a SHB já virtual, antes mesmo de voltarmos ao templo. Também há orações aí solicitadas no chat. Oração pela mãe do irmão Diego Oliveira, Thelma, lutando contra um câncer e as suas sequelas. Vamos orar por ela. Coloque nas suas orações para que possamos sempre buscar a Deus em favor da mãe do irmão Diego Oliveira. Orar pelo sobrinho de Cida Posidônio, esposa do irmão do diácono Jorge Posidônio. O mesmo foi para um passeio, não Jorge, mas o sobrinho da irmã Cida foi para um passeio e se encontra desaparecido. Mora em Luiz Eduardo Magalhães. Uma notícia triste, oremos por eles então. Vamos agora falar com o Senhor. Ó Deus querido e amado, nós agradecemos o teu amor e agradecemos porque o Senhor tem nos dado alegria a cada dia em meio à provação. O Senhor tem nos ensinado a estar aprovados pelo manejo e pelo conhecimento da tua palavra. Obrigado pela SHB, obrigado pelo desprendimento do irmão Ananias, que deseja o retorno às reuniões da SHB, as reuniões dos homens. Abençoa-os, ó Deus, e que essa reunião seja uma bênção para a glória do teu nome. Abençoa também, Santo Deus, te pedimos, a mãe do irmão Diego Oliveira. Ó Deus, ela tem passado e lutado contra uma enfermidade muito difícil que tem assolado a muitos do nosso século. Te suplicamos que a tua mão esteja sobre ela, fazendo, Santo Deus, a vontade do Senhor. E se podemos pedir algo, queremos te pedir a cura, e que ela possa, Santo Deus, ter tranquilidade, ter paz para passar por este momento e também não sofrer tanto as sequelas que esta doença traz. Te pedimos também, Senhor, pelo sobrinho da irmã Cida Posidônio. Te pedimos que ele seja encontrado. Não sabemos a sua situação agora, Deus, mas queremos te pedir que console os corações, caso as notícias não sejam boas. Te pedimos que notícias boas venham, Senhor, mas também queremos dizer ao Senhor que os nossos corações receberão aquilo que o Senhor permitir que aconteça. Sabemos que existe a tua vontade permissiva, a tua vontade absoluta, e o Senhor nunca quer que o teu povo sofra, mas o Senhor permite coisas por conta de uma série de situações. Às vezes nós não somos prudentes como deveríamos ser. Queremos que o Senhor nessa hora haja segundo a tua misericórdia, ó Deus, e tenha misericórdia desta vida, se ainda há tempo para isso. Abençoa a sua família, dê paz nos seus corações e consolo com tudo que vier. E se vier uma notícia boa, Deus, que possamos nos alegrar no Senhor, e mesmo que venha uma notícia que não seja boa, que a nossa alegria seja sempre em Ti, ó Deus, sabendo que as provações vêm para que possamos ser aperfeiçoados no Senhor. De qualquer sorte, intercedemos, Pai, para que a Tua mão esteja sobre tudo isso, agindo e fazendo aquilo que é necessário ser feito, repreendendo todo o mal,
em nome de Jesus. Obrigado por esta celebração. Recebe o nosso culto como um cheiro suave nas tuas narinas. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Nos dá uma semana cheia de paz. Dá a cada um, Santo Deus, uma semana cheia de paz. E nos ajuda a corrigir esse problema de internet que tem atrapalhado as transmissões, a transmissão da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de que todos ouvissem, Pai, a edificação pela tua palavra. Obrigado por esta oportunidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por tudo. Encerramos então. Deus abençoe a sua vida. Se você já está aqui, não esqueça do seu joinha ou do seu dislike, se assim você preferir. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Só clique aí em inscrever-se, ative lá o sininho, libere todas as notificações para receber os nossos conteúdos, tanto das transmissões ao vivo, quanto o nosso conteúdo quando estivermos passando um estudo, quer seja nos jovens, quer seja nos juniores, quer seja na escola bíblica do departamento infantil, nas mensageiras, nos embaixadores, no Ministério de Louvor. Olha só quanta coisa já está funcionando aí, mesmo que seja por live, e aí você recebe esse conteúdo. Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.